Shalom, irmãos, a paz a todos, a paz do Senhor a todos que me ouvem, que vão me ouvir através desse vídeo, através desse canal no YouTube, reafirmando o compromisso do canal. Esse canal foi feito para a propagação do Evangelho, da Palavra de Deus, para o conhecimento da Palavra de Deus a todos aqueles que querem. A intenção do canal é somente essa, de falar da Palavra de Deus, falar das coisas do Senhor, falar das coisas concernentes ao reino dos céus, né, e a sua justiça. E quero estar fazendo aqui a segunda parte. A intenção hoje está fazendo a segunda parte do primeiro vídeo que postei a respeito dos finais dos tempos, dos tempos que está bem próximo. Na verdade, nós já vivemos esse tempo, né? Nós estamos no princípio de dores que a palavra de Deus mostra, como foi falado no primeiro vídeo, né? Nós estamos no princípio de dores e a palavra usa esse termo de princípio de dores, fazendo alusão àquela que está para dar à luz, aquela que está gerando um bebê no seu ventre e está perto de dar à luz. Toda mulher, né, que vai ouvir esse vídeo sabe, mulher que já teve essa experiência, até aquelas que ainda não tiveram, mas acompanha, isso faz parte da vida, da vida humana, né? Sabe que antes de a grande dor, a dor intensa, a dor terrível, né? Que nós sabemos que nos é contada, das mulheres que antes daquela dor de parto vem umas contrações, vem um princípio de dores, é onde a criança está ali naquele momento ensaiando, né, fazendo os ensaios, se encaixando e fazendo os ensaios para que com isso venha ela sair de sua mãe. E vem essas dores antes, né, essas contrações, essas contrações que geram um princípio de dor, mas ainda não é a dor. A dor verdadeira, a dor verdadeira não, mas a dor de parto é aquela onde a criança está para romper e sair do ventre de sua mãe. Ali é a grande dor. Então, a palavra de Deus já faz essa alusão, traz esse entendimento, porque vem um princípio de dores, mas ainda não é a dor a qual as escrituras está mostrando, é um princípio. Está muito perto, porque esses dias da mulher, o parto, né, essas dores antecedem ao momento do parto, né, um pouco antes do momento do parto. Então, a gente vai vendo que é assim as escrituras, a grande tribulação, o período de maior dor, de maior sofrimento, a qual a palavra fala que nunca houve e nem nunca mais haverá um momento igual a esse na terra. Será esse momento, o momento terrível, o temível dia do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus. É aquele momento em que nós vamos falar hoje aqui. Nós já falamos um pouco no primeiro vídeo, quero falar mais um pouco mais. Quero convidar os irmãos a abrirem as Bíblias aí no Mateus capítulo 24, agora no versículo 15. Nós lemos todo o versículo, do 15 até o 28, né? Mas eu falei com os irmãos que voltaria nesse versículo 15 e eu chamo a atenção para os irmãos da mesma palavra que eu falei no vídeo anterior, a respeito daquele eunuco etíope que estava regressando para a sua terra após ter vindo a Jerusalém adorar o Senhor no dia de festa. E ele, quando está voltando, o Senhor envia um anjo a Filipe e fala para Filipe ir até o eunuco, até aquela carruagem que estava de saída de Jerusalém. E naquele momento ali Filipe se aproxima dele e ele está lendo o livro de Isaías, do profeta de Israel chamado Isaías. E naquele momento ali ele está lendo a respeito de uma profecia messiânica, né, a respeito de Yeshua HaMashiach, de Jesus Cristo. E Filipe faz uma pergunta muito interessante, que essa pergunta cabe a você, cabe a mim. Porventura entendes tu o que lês? Eu te faço essa pergunta, meu irmão. Novamente, porventura você está entendendo aquilo que você está lendo? Ou será que você está lendo? Nesses momentos de quarentena, momentos onde a grande maioria está em casa, recluso. Meu irmão, você está lendo a palavra? Você está entendendo?
o intuito, né, a motivação, né, para estar postando esses vídeos. Meu desejo é estar postando agora, daqui para frente, vídeos sobre as festas bíblicas, né, que o Peça, a Páscoa, está às portas, né, dia 8 mais uma Páscoa está para ser comemorada. Mas a motivação foi que, durante esse momento que nós estamos vivendo, eu presenciei alguns vídeos, eu vi alguns áudios de pessoas falando a respeito do final dos tempos, e alguns vídeos não me agradaram, alguns vídeos eu acabei até lembrando, porque eu quero até compartilhar algo com os irmãos, de que eu nasci em berço evangélico, nasci e fui criado, e eu louvo a Deus por isso, né? Me trouxe princípios, me trouxe uma estrutura, né? Crescer num lar onde eu cresci, tive o privilégio de crescer, foi uma bênção para mim. Mas eu, no meio da igreja, da maneira como a igreja está hoje, eu aprendi muitas coisas que hoje eu entendo que não são bíblicas, que são doutrinas humanas, que são dogmas humanos, que são teologias humanas que não têm parte alguma com as escrituras. E eu ouvi diversas coisas, meus irmãos. Já ouvi que após a vinda de Yeshua, de Jesus, que ele vai capturar para ser a sua noiva, né? Vai haver, após esse rapto, né? Esse arrebatamento, vai haver salvação depois disso, né? Aqueles que já morreram vão tornar a viver e vão com a sua própria vida, né? Não vão poupar a sua própria vida, coisas que não faz sentido nenhum, né? E vão ter direito novamente à salvação, coisas semelhantes à memória, a sua memória vai ser apagada, o Senhor vai apagar toda a sua memória, o Senhor vai arrancar de você toda a sua consciência, todo o entendimento que você tinha, toda a consciência sua em vida, o Senhor vai apagar, vai fazer tipo uma espécie de lavagem cerebral, e no reino você não vai lembrar do seu próximo, você não vai lembrar do seu irmão. Muitas coisas, meus irmãos, que não são bíblicas, não são verdadeiras, não condiz com a palavra, não está em conformidade com as escrituras. Eu quero combater uma delas hoje aqui, esse é o intuito. Eu aprendi, e provavelmente você já deve ter ouvido ou até aprendido, sobre o arrebatamento secreto, sobre o arrebatamento oculto, né? Ou a teologia do dispensacionalismo, né? Onde se fala que a vinda de Cristo, ela se dará em duas partes. Na primeira parte, Yeshua vem ocultamente só para a sua igreja, tira a sua igreja da terra, e aí dá esse início à grande tribulação, período de 7 anos de grande tribulação na terra, aonde o mundo vai sofrer terrivelmente, e mais, onde a nação de Israel vai sofrer terrivelmente, vai ficar aqui quase que padecendo, quase não, mas padecendo um momento muito difícil na história da, da sua vida, né, como nação, como povo. E eu quero já de antemão combater isso, meu irmão. Essa é uma teologia que tem inflamado a igreja, principalmente as igrejas pentecostais. Essa é uma doutrina que, se você parar para analisar, ela não é bíblica. Não existe isso na Bíblia. Não existe base bíblica nenhuma para se afirmar isso. Eu até ouvi um vídeo esses dias, alguns dias atrás, de um irmão, acho que ele é pastor adventista, e esse irmão, ele falou a respeito desse assunto que nós estamos falando, e ele falou algo importante, que essa doutrina, ela é nova, ela data de 1900, ela não é algo que os nossos pais, os apóstolos, aqueles que vieram um pouco depois dos apóstolos, não existe nenhum relato, não existe nenhum na história, né, na história até do cristianismo, não existe esse relato de
Arrebatamento secreto, isso é algo de agora, de poucas décadas atrás, mas que entrou na igreja e as pessoas tomaram isso como verdade e uma verdade inquestionável. Eu sei, meus irmãos, eu até gostaria de falar para você que a igreja não passaria por esse momento de sofrimento. E talvez seja um dos motivos, né, dos homens afirmarem isso, de não querer vivenciar, de não querer passar por esse momento de sofrimento na terra, né. Mas assim, meus irmãos, o sofrimento faz parte, principalmente para o servo de Deus. Sofrimento é algo que forja o homem. No momento de tribulação, nos desertos da vida, nos vales, no sofrimento, nas aflições. A palavra diz em Provérbios que é melhor a casa onde há luto do que a casa onde há folgueda, onde há muita alegria, porque na casa onde há luto se considera os seus dias, avalia os seus dias. Parece contraditório isso, mas há sentido nisso. Há sentido. Salomão escreve, com muita sabedoria ele escreve. Isso faz sentido, meu irmão. Sofrimento, a aflição, as tribulações da vida fazem parte e a igreja viverá esse momento, querendo você ou não, meu irmão. Eu até gostaria que não. Mas uma coisa é eu querer que não aconteça. Outra coisa é eu ensinar que isso vai acontecer. É bem diferente. Eu quero chamar a atenção para os irmãos, para que não fiquem nesse engano. Meus irmãos, isso é prejudicial, isso está trazendo enfermidade ao corpo, à noiva do Cordeiro, à noiva do Filho de Deus. Está trazendo enfermidade, isso é uma inverdade. E nós não podemos falar assim. E eu não digo para vocês que os que estão fazendo isso estão fazendo por maldade, por má fé, só estão passando aquilo que receberam. Só, meus irmãos, que você passar algo que você não tem a certeza ou que não existe uma clareza de entendimento. Uma coisa é eu achar algo nas escrituras, eu achar que aquele versículo, aquela palavra, aquele texto é assim ou assado. Uma coisa é eu achar e ficar para mim. Outra coisa é eu ensinar, propagar. E isso é muito preocupante, é o que tem acontecido nesses últimos dias. Nós temos muitas pessoas têm falado acerca dos últimos dias, dos finais dos tempos, e só que tem muita coisa fora da verdade bíblica. Irmãos, arrebatamento secreto não existe na Bíblia. Arrebatamento secreto não tem base bíblica na Bíblia. Jesus, essa teologia, ela separa o arrebatamento, a vinda de Cristo em duas partes, como eu falei, mas separar o arrebatamento da vinda de Cristo é incorrer em erro. Desassociar o arrebatamento da vinda de Cristo, da sua segunda vinda, me falta a palavra, é ignorância, é loucura. Não tem como a vinda de Cristo está ligada intimamente ao arrebatamento. O arrebatamento está ligado intimamente à doutrina, à vinda do Cordeiro de Deus, à vinda do leão da tribo de Judá, porque uma vez ele veio como cordeiro e agora ele vem como leão. Meus irmãos, não se engane. Eu li isso no primeiro vídeo que falei. Yeshua, Jesus, na primeira vinda dele, veio humilde. Muitos não viram. Os três reis do Oriente, por meio de profecia, viram a estrela e seguiram, e encontraram. Mas as autoridades constituídas na terra naquele momento não viram. Yeshua, Jesus Cristo, ele entra montado num jumentinho pelas ruas de Jerusalém, e o povo ali aclama ele como rei de Israel, como rei dos judeus, dizendo Hosana, Hosana nas alturas, mas foi montado num jumentinho. E as autoridades não o reconheceram como rei. Agora ele vem montado num cavalo branco.
E ele vem com resplendor de glória. Ele vem como o Yeshua Hamashi, o vencedor. Aquele que venceu. Ele vem com vestes reais. Ele vem com autoridade e poder, querendo as autoridades da terra ou não reconhecerem. Não vai ter essa, meu irmão. Vão ter que se submeter. E a palavra fala que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é Adonai, ele é o Senhor dos senhores, ele é aquele que venceu. E nesse momento, meu irmão, nesse momento quando ele vem desarraigando, dissipando os inimigos que se levantaram contra ele, e um vai ser o anticristo que nós vamos falar aqui, com o sopro da sua boca ele o matará, meu irmão. Ele fará justiça na terra, a sua vinda trará juízo e justiça na terra, e todo olho verá, assim como o sol, assim como o relâmpago, perdão, se mostra do oriente até o ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem, todo olho verá, até aqueles que o transpassaram. Então, meus irmãos, desassociar o arrebatamento da vinda de Cristo é um erro muito grande. Tem pessoas ficando ricas por causa disso. Tem pessoas fazendo até filmes. Deixados para Trás foi um filme que impactou. Eu lembro, impactou. Muitas congregações, chegou ao Brasil, saiu daqui dos Estados Unidos. Mas eu te falo para você que não vai ter Deixados para Trás. Isso não vai existir. Isso não vai existir, meu irmão. O que vai existir é o Cristo vencedor, vindo nas nuvens dos céus, arrebatando para si a sua igreja encontrando com eles nos ares. O que vai acontecer, nós vamos ler. Eu não quero ficar nas minhas palavras para a gente ler. Quando, pois, eu até veio algo no meu coração que eu quero segurar com os irmãos, provavelmente eu vou ter que fazer uma terceira parte desse estudo, mas segura aí Mateus 24, versículo 15. Vamos aqui em Tessalonicenses, para isso ficar claro como água, cristalino como água, meu irmão, como água pura, como água mineral pura. Aqui. Meus irmãos, 2 Tessalonicenses, primeira também fala, mas 2 Tessalonicenses fala, capítulo 2, vamos lá, sem demora, capítulo 2, vai dizer assim, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, ora, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamo-vos, irmãos, que não vos movais facilmente do vosso modo de pensar, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como enviadas de nós, como se o dia do Senhor estivesse já perto. Ele tá chamando a atenção. E é o que eu estou fazendo aqui. Longe de mim me comparar ao apóstolo Paulo, mas não é esse o meu intuito. Mas eu chamo a atenção dos irmãos, assim como o apóstolo Paulo chamou. Não vos movai facilmente com teologias, com dogmas humanos, com conceitos humanos que não estão de acordo, na verdade estão em desacordo com a palavra da verdade. Meus irmãos, não vos movais facilmente, ficar com a palavra. Não fica com aquilo que eu estou falando, não. Se eu estou falando fora da Bíblia, vasculhe, busque. Mas eu vou mostrar para você que essa teologia do arrebatamento secreto não existe. Ele está chamando a atenção, não vos movais. Ele diz assim, ninguém de modo algum vos engane, olha, porque isto não sucederá sem que venha primeiro a apostasia e seja revelado um homem do pecado, o filho da perdição. Olha o que ele está falando, que a vinda dele, ela não virá, não acontecerá sem antes vier a apostasia, o filho da perdição, o homem da perdição. Ele já está deixando claro isso. Que a vinda do Filho do Homem, a vinda do Filho de Deus virá, ela não virá sem antes vir o anticristo. Porque guarda uma coisa para você. Primeiro, isso é bíblico, meu irmão. Isso é bíblico que eu estou te falando.
A palavra fala do primeiro Adão, que é carnal, mas o segundo Adão é espiritual. Mas para vir o espiritual, primeiro tem que vir um carnal. Para vir Jacó, o homem que vai lutar com Deus e vencer, primeiro vem Esaú, aquele que é carnal e profano. Para vir o rei de Israel, que vai trazer justiça e paz, primeiro tem que vir Saul, aquele que trouxe impiedade e pecado. É assim, meus irmãos. Para vir o Messias, o verdadeiro Messias, primeiro vem o anti-Messias. Isso é bíblico. Guarda isso, meu irmão. Guarda essa palavra. Você vai olhando que as escrituras, eu não posso pegar um texto isolado e aplicar em cima. Eu já disse no primeiro vídeo que o homem achava que a Terra era plana e até hoje isso até algumas correntes agora que está aumentando, achando novamente que a Terra é plana. O homem achava que a Terra tinha um formato de charuto. Você pode parecer brincadeira isso hoje, coisa estranha, como uma coisa como um sentido até de brincadeira, mas tem livros acadêmicos trazendo essa teoria. Mas o homem, quando subiu a atmosfera, quando foi ao espaço, ele viu e falou: a Terra é redonda e azul. A gente fala das partes sem compreender o todo. Você precisa entender o todo para falar das partes. Quando você entende o todo, fica mais fácil de você compreender as partes, meus irmãos. E falar da vinda do Senhor, não compreendendo o todo, é um perigo muito grande. Então, vamos lá no versículo 4. Aquele que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de adoração, de sorte que se assenta no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Meus irmãos, vou ler de novo. Aquele que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de adoração, de sorte que se assenta no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Eu li em Mateus 24, versículo 15, que a abominação da desolação entraria no lugar santo, no santuário. O apóstolo Paulo está falando a mesma coisa. Não vos lembrais de que eu vos dizia estas coisas quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que detém para que o seu próprio tempo seja revelado. Ele está falando que o que detém para que o seu próprio tempo seja revelado. As coisas, ela é de maneira progressiva. E uma coisa não ultrapassa a outra. A vinda de Yeshua, de Jesus, ela é precedida pela vinda do anticristo. Pois o mistério da iniquidade já opera somente a um que agora o detém, até que seja posto fora. Se a gente for falar versículo por versículo, a gente vai acabar fugindo do assunto. Eu quero estar esclarecer bem esse assunto da vinda, né? Mas tem versículos aqui fantásticos. Então será revelado esse iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá com a manifestação da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais, prodígios de mentiras, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para serem salvos. Meus irmãos, o anticristo, ele vem no poder de Satanás. Ele fará sinais prodígios de engano. Engano, não se iluda. Engano, a palavra não está querendo dizer que engano aqui é como um mágico tirando um coelho da cartola. Não é isso. É engano porque não leva à verdade de Cristo. Mas ele fará prodígios. Ele fará coisas que, humanamente falando, é impossível, porque ele vem no poder de Satanás. Para aqueles que pensam que Satanás não tem poder, estão enganados. Satanás tem poder. E foi o homem que delegou esse poder a ele.
porque o Senhor nos imbuiu de autoridade e poder na terra. Tanto é que só dá nome quem tem poder. O Senhor falou, só dá nome quem tem autoridade, poder, né? O Senhor falou para o homem dar nome a todos os animais da terra. O Senhor sujeitou toda a criação ao homem. O homem é o ápice da criação de Deus, mas o homem entrega. Existe um conceito bíblico de que você é servo de quem você obedece. O homem deixou de obedecer a Deus e obedeceu o diabo, tornando-se servo dele, delegando essa autoridade que foi dada por Deus. Mas Yeshua HaMashiach vem e traz de volta, resgata, restaura essa autoridade, uma outrora perdida. Então guarda isso, meu irmão. Satanás não é à toa que ele é chamado príncipe desse mundo. O Senhor Jesus chama ele de príncipe. Eu vou para o Pai porque o príncipe desse mundo já está chegando. Meus irmãos, não se iluda, não caia nessa besteira que Satanás está preso. Satanás está preso no inferno. Ele vai ser preso um dia. E esse dia é quando Yeshua vier nas nuvens dos céus, findando, trazendo fim aos dias de grande tribulação e estabelecendo seu reino de justiça e paz, 1000 anos de descanso. Aí Satanás vai ser preso. Ao contrário disso, ele está solto e tem feito grandes desolações sobre a terra. E o próprio anticristo virá no poder dele e operará milagres. A palavra fala que ele será ferido de morte e que vai ressurgir. Então, se possível for, ele vai enganar a muitos com seu poder. Guarda isso, meus irmãos. Eu vou colocar o celular para carregar, porque eu esqueci desse detalhe. E o celular está descarregando. Um momentinho só, meus irmãos. Só ajeitar o celular aqui para ele não cair. Então, irmãos, não se engane, não se iluda com isso. Ele vem no poder e na autoridade de Satanás. A palavra está dizendo isso. Ele fará sinais e prodígios. E a palavra diz que e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para serem salvos. E são muitos versículos que tem, assim, são ricos demais, mas a gente eu fico até numa situação um pouco difícil, porque eu quero estar falando, mas a gente vai fugir do assunto. Eu não queria fazer um vídeo muito longo, queria fazer um vídeo com menos de 40 minutos, com preocupação de não ser enviado o vídeo. Por isso Deus lhe envia a operação do erro para que creiam na mentira, para que seja julgado todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na injustiça. Vamos até aqui, até o 13. Mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação mediante a santificação do Espírito e a fé na verdade. Você já está vendo, o apóstolo Paulo chama a atenção, não vos enganeis, não vos movai facilmente com qualquer coisa, quer por palavra, quer por cartas, quer por mensagem, quer por via rede social. Meu irmão, seja lá quem for, pode ser o seu pastor, profeta, apóstolo, seja lá quem for. Se está falando coisas que não condiz com as escrituras, rejeita, meu irmão, lança fora. Porque o compromisso que você tem é com a verdade da palavra. Porque um dia você dará conta dos seus atos. Ninguém vai te ajudar. Você precisa buscar compreensão na palavra. Não fica só nesse vídeo que eu estou falando, não. Medita na palavra. Vê aqui, vasculha isso aqui. Faça como os crentes de Bereia, que não, o apóstolo Paulo explicou durante não pouco tempo ali. E quando eles saíram, eles falaram, não, você fica aqui agora porque nós vamos investigar exatamente tudo que está escrito, tudo aquilo que você falou. E quando eles assim fizeram, depois eles deram a destra da comunhão ao apóstolo Paulo, porque realmente o Messias que ele estava anunciando, que tinha acabado de ser crucificado em Jerusalém, ele de fato era o Messias esperado, profetizado, dito pelos profetas de Israel, pelos profetas de Deus. Então, meus irmãos, guarde uma coisa. Ele já fala aqui que a vinda do Senhor, ela não acontecerá sem antes vir a apostasia, sem antes vir o iníquo. Ela não acontecerá. Essa doutrina, essa teologia do arrebatamento secreto não existe, meu irmão. Eu não quero nem entrar no mérito, nessa questão agora que o Senhor vai vir, vai capturar e vai levar para si e morar para sempre no céu. Eu não vou nem entrar nesse detalhe agora.
de morar para sempre no céu, né? Porque isso já é uma outra coisa, mas a gente vai no passo dos gados e dos meninos, vamos devagar. Eu quero alertar você, chamar a tua atenção, porque nós estamos vivendo dias difíceis. Mas então qual o motivo dos irmãos estarem falando isso, pregando isso? É porque eles pegam a palavra aqui em Tessalonicenses também, vai falar assim, ó. Deixa só para eu resumir. Tessalonicenses vai falar que o Senhor vem como ladrão. A vinda dele é como um ladrão, né? Deixa eu ver aqui. Olha, em Tessalonicenses, em 1 Tessalonicenses 5, vai dizer assim: mas, irmãos, acerca dos tempos, das épocas, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá como vem um ladrão de noite. Pois quando estiverem dizendo paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas para que aquele dia, como ladrão, vos surpreenda. Ele está falando como ladrão, ele está chamando a atenção à vigilância, estamos apercebidos, prudentes. Porque aquele que sabe que o ladrão virá à noite na sua casa, ele se prepara, ele se protege. Aquele que sabe que o ladrão vai vir no dia exato, ele se protege, ele está chamando a atenção à vigilância. O que está acontecendo? O que acontece com essa teologia? Pegam que Jesus vai vir como ladrão, e a palavra vai falar assim, no abrir e fechar de olhos, no piscar de olhos, ante a última trombeta. Só que não vou nem ler Mateus hoje, só que eu quero chamar a atenção dos irmãos, abre aqui comigo, Coríntios, capítulo 15. Capítulo 15, aqui no versículo 50, a gente vai compreender. Você já viu que o próprio Jesus vai falar isso como ladrão, mas como ladrão está chamando você à vigilância, está te chamando a atenção a ser prudente. Meus irmãos, e agora você vai entender o abrir e fechar de olhos, um piscar de olhos. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 50, vai dizer assim: mas digo isso, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui vos digo o mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. A palavra de Deus usa a palavra dormir para aqueles que morreram, né? Aqueles que já dormem, né? Usa essa palavra para aqueles que morreram, como se eles estivessem dormindo, mas não é dormindo como nós fazemos todos os dias, né? Da certa hora, nós deitamos, descansamos e vamos dormir. É dormir no sentido de descansar, de estar descansado nele, estar repousado no Senhor, né? Porque é isso que está acontecendo com os santos, com aqueles que partiram em aliança com o Senhor, né? Depois a gente volta a falar sobre isso. Ele vai dizer aqui, ó, eis aqui vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Isso daqui era um mistério que foi revelado, ele está revelando, porque a palavra fala que basta estar ordenado o homem morrer uma vez só, vindo depois disso o juízo. Mas ele está dizendo que, olha, isso tem uma exceção. Nem todos nós morreremos, mas todos seremos transformados. Isso é uma verdade. Todos, o que ele está dizendo aqui é a igreja, né? Aqueles que vão ser transformados serão a igreja do Cordeiro, a noiva do Cordeiro, né? Essa vai ser transformada. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, né? ou uma tradução melhor, do último chofar, porque a trombeta soará, o chofar soará, e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis, e nós seremos transformados. Meus irmãos, você leu aqui comigo, ó, eu vou repetir de novo, versículo 52. No momento, num abrir e fechar de olho, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis, e nós seremos transformados. Eu te faço uma pergunta. O abrir e fechar de olhos se trata ao arrebatamento ou ao assunto que ele está falando aqui? Sabe do que ele está falando aqui? Ele está falando da transformação dos nossos corpos, que será sim, essa sim, será como um abrir e fechar de olhos. Nós não precederemos aqueles que já dormiram, aqueles que já morreram. Eles, antes, ressuscitarão primeiro. Nós
logo em seguida, os que estiverem vivos, seremos transformados. Esse corpo corruptível, que vê a corrupção, que vê o envelhecimento, esse corpo aqui, que você nasce, cresce, amadurece, envelhece e morre, é o que acontece com o corpo incorruptível, vai ser revestido de uma incorruptibilidade. Você vai ser revestido de um corpo imortal. Você está num corpo mortal, mas num abrir e fechar de olhos. Isso é um milagre, isso é algo sobrenatural, meu irmão. Você vai se desfazer. Esse corpo fermentado, esse corpo que está se corrompendo, que está envelhecendo, ele será tirado e você vai ser revestido de um corpo imortal. Isso sim é num abrir e fechar de olhos. Mas o arrebatamento, todo olho verá. O arrebatamento, e na verdade isso faz parte do arrebatamento, não tem como desassociar isso do arrebatamento, a transformação dos nossos corpos, o arrebatamento e a vinda do Senhor, tudo está ligado, tudo está intimamente ligado. Então, meus irmãos, o que o apóstolo Paulo está falando no abrir e fechar de olho é a transformação do seu corpo. É o momento que os túmulos se abrirão e os mortos ressuscitarão para a vida, e nós que estivermos aqui em vida seremos transformados. Esse é no abrir e fechar de olhos, porque o que vai acontecer, e nós vamos ler novamente em Mateus, é que o Senhor Jesus, ao som do último chofar, porque vão ser 7 toques, o Apocalipse vai explicar isso, 7 toques, no último toque, Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, vem nas nuvens dos céus. E com ele vêm os seus anjos, fazendo a chamada grande colheita, vindo sobre toda a terra, separando o joio do trigo e trazendo o trigo para perto do seu Senhor, trazendo o justo, o servo dele para perto do seu Senhor. É nesse momento, mas todo olho verá. E Yeshua vem dissipando o anticristo, tendo um particular com a nação de Israel, porque quando ele vem dos altos céus, ele pisa no Monte das Oliveiras. A palavra diz isso, os profetas dizem isso. Ele pisa no Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras vai abrir um rio quando ele pisar. Esse rio ele vai atravessar Israel, vai até o Mar Morto, e o mar que sempre foi morto, vai haver vida nele, porque a vida estará na terra, meus irmãos. Guarda essa palavra, isso vai ser visível. Ele não virá mais humildemente como ele veio na sua primeira vinda, ele não virá mais secretamente como ele veio. Agora vai ser em resplendor de glória, vai ser em poder. O Cristo vencedor virá nas nuvens do céu e todo olho verá isso, meus irmãos. Não, isso não é uma brincadeira. Esse arrebatamento secreto precisa cair por terra, porque está gerando pessoas enfermas. Agora imagina você, pensa comigo, imagina você que pensa, que deposita a sua esperança em que você não verá essa destruição, essa repentina destruição, você não verá esse sofrimento que está por vir. Imagina você como se deparar com isso. Como é que vai estar você? Será que você vai ser balanceado ou não? Será que você vai estremecer na fé, na esperança? Porque você não contava com isso e de uma hora para outra vem repentina destruição. Meus irmãos, olha para a nação de Israel. Olha para a nação de Israel. Olha para a Bíblia como um todo. Aonde estava Noé? E a gente vai ler isso assim como foi nos dias de Noé. Como foi nos dias de Noé? Noé foi tirado da terra? Não, ele foi guardado pela poderosa mão de Deus. A arca é o milagre que aconteceu. É o poder de Deus para guardar o justo. Mas quem foi tirado da terra foi o injusto. O justo permaneceu na terra. Olha para Ló. Ló, ele estava ali, ó, naquele momento onde o juízo de Deus veio, saraiva de fogo veio e desceu do céu. E Ló, ele sai junto, o anjo de Deus vai tirando ele apressadamente. E o fogo está vindo. Ele viu. A própria mulher dele foi atingida com o fogo. Ele não foi para o céu, ele não foi arrebatado. Meus irmãos, quer mais um exemplo mais claro? Olha para a nação de Israel. Aonde estava a nação de Israel quando veio profunda destruição? O juízo de Deus desceu sobre o Egito. Aonde estava, meu irmão? Fora do Egito? Não. Estava dentro do Egito, estava em Gozém. Gozém faz parte do Egito. Mas nenhum fio de cabelo de um hebreu foi tocado. Agora, como te explicar isso? Não sei.
Só sei que foi a mão de Deus, porque como pode as águas todas virarem sangue, somente a água dos hebreus não virar? E quando eu falo as águas todas, até aquelas que estavam em vasilhas viraram sangue. Não foi só a água do Nilo, não. Todas as águas que estavam em compartimentos viraram sangue. Como pode a mortandade vir sobre todos os animais e não atingir nenhum animal egípcio? Como pode aquelas pragas de gafanhoto, de rãs, não atingir nenhum egípcio, nenhum hebreu, perdão? É inexplicável. Como pode a mortandade dos primogênitos atingir todos os primogênitos da casa do Egito e não atingir nenhum hebreu? Eu digo para você, a mão de Deus. Assim será com a igreja, meu irmão. Assim será com a igreja. A igreja vivenciará esse período difícil na terra. A igreja não será tirada da terra e o pau vai quebrar aqui no mundo. Não, a igreja estará aqui e ela servirá de apoio para aqueles que quiserem, porque em momento de tribulação, em momento de adversidade, muitos reconsideram os seus dias e se voltam os seus caminhos para o Senhor. E a igreja estará para cumprir o seu papel. Aliás, é o papel que a igreja tem que cumprir nesses dias temíveis, nesses dias difíceis que nós estamos passando hoje. Nós temos que chamar a responsabilidade. Esse é um chamar de atenção. Aqueles que são autoridades no meio do povo. É o momento da igreja desempenhar o seu papel. A igreja não pode se isolar, porque estar no mundo é não se contaminar com o mundo. O próprio Senhor falou isso. Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, disse isso. Senhor, eu não os peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Meu irmão, atenta para a verdade da palavra. Não fica só nas minhas palavras, embora eu estou lendo e mostrando para você, falando e mostrando para você. Atenta para as escrituras, compreenda, busque entendimento no Senhor. Eu quero finalizar esse vídeo, eu vou trazer uma nova parte, uma terceira parte desse vídeo, em nome de Yeshua HaMashiach, em nome de Jesus Cristo, que essa palavra repouse no seu coração e que gere em você confiança, que gere em você o desejo, o despertar para a palavra de Deus. Amém?